Bem-vindos ao Lumiar. Você está no evento que lançará luzes na nossa missão. Hoje, a presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte está com a missão de fazer um evento diferente de tudo que já foi produzido pelo Poder Judiciário Potiguar. A ideia, Rinaldo, é fazer um evento com conteúdo, um evento útil, mas também leve. E a tarefa, André, é encontrar o caminho do meio. Afinal, estamos em uma instituição centenária de 130 anos. Uma instituição que precisa preservar e respeitar a tradição, mas também precisa beber na fonte da inovação. Exatamente. Então vamos convidar o nosso presidente, o desembargador Vivaldo Pinheiro, para que a gente possa conversar com ele. Presidente, por favor. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento inicialmente os colegas desembargadores, colegas juízes e juízas, servidores, servidoras e demais presentes. O Judiciário Potiguar chega ao seu 130º aniversário na era da Justiça 4.0, com o uso do processo eletrônico de microfluxos individualizados por competência, a fim de agilizar a tramitação processual de citações e intimações eletrônicas, da inovação do uso de dados para otimizar decisões, diminuir custos, desjudicializar. Esta está, na era do desenvolvimento colaborativo, seja de ferramentas que consolidem a gestão e expansão do PJE ou de oferecimento de multisserviços de forma menos onerosa, fortalecendo a interoperabilidade entre sistemas diversos ou ainda por meio das redes de cooperação jurídica entre tribunais, facilitando e desburocratizando a execução de atos judiciais e a troca de informações. Na era dos centros de inteligência, com sua rede de comunicação contínua, de acompanhamento de ações judiciais, identificação de demandas repetitivas ou com potencial multitudinário, procurando identificar suas origens e motivação, bem como o gerenciamento de precedentes, sempre sob a ótica da prevenção de litígios, padronização de rotinas e articulação entre todas as unidades judiciárias. A ideia é estimular a resolução de conflitos massivos ainda na origem e assim evitar a judicialização indevida. Dos laboratórios de inovação
espaço de interação, experimentação e criação conjunta de soluções inovadoras, com foco no usuário, com a finalidade de criar processos de trabalho e serviço cada vez mais adequados à promoção da justiça e da paz social, da clareza e transparência das informações, seja por meio do painel de estatística do CNJ, do nosso GPS Juiz, seja por meio do portal da transparência. O Judiciário 4.0 também é aquele que entende que o acesso à justiça previsto na Constituição, além da vertente formal perante os órgãos judiciários habituais, implica o acesso a soluções efetivas de conflitos por intermédio de uma ordem jurídica justa e compreende o uso de meios consensuais, voluntários e mais adequados a alcançar a pacificação de disputa e, portanto, utiliza o sistema multiforme de justiça com seus sejustes já instituídos e no PEMEC, que por intermédio das técnicas de mediação e de conciliação tentam reduzir a excessiva judicialização, a quantidade de recursos e de execução de sentenças. Além disso, esse judiciário emprega outras técnicas mais apropriadas, criativas e sensíveis, como a justiça restaurativa, que dá um novo direcionamento à maneira de compreender, viver e aplicar o direito penal, a partir da escuta dos protagonistas da relação processual, agressor e vítima, mediado por juiz ou servidor determinando a melhor forma de reparar o dano causado pela transgressão. Juntamente a todas essas coisas, o Judiciário, no seu 130º aniversário, é aquele atento à construção de uma sociedade livre, justa e solidária, que compreende seu papel social como promotor do bem de todos, como combatente de todas as formas de discriminação, oferecendo serviços como a emissão de segunda via de certidão de nascimento e RG, de forma simplificada, a fim de contribuir para a diminuição das barreiras decorrentes das múltiplas vulnerabilidades econômica e social a que são submetidas esta parcela da sociedade. Ou por meio da adoção, da interpretação em Libras, em todas as sessões de julgamento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, bem como de seu site. Um judiciário inclusivo, por intermédio dos diversos projetos sociais, promovidos tanto pela Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude, como pelos escritórios sociais, Coordenadoria Permanente de Gestão Ambiental, pelo Núcleo de Orientação e Acompanhamento aos Usuários e Dependentes Simples de Natal, NOAR, ou também pela Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, pelo Programa Novos Rumos, na execução penal, pelo Núcleo de Acessibilidade ou pelo Comitê Feminino. Mas nós só chegamos aqui e a tudo isso por intermédio de planejamento, com definição de metas e especialmente pelo engajamento, comprometimento, eficiência, motivação e dedicação dos nossos juízes, servidores e demais colaboradores. E para que continuemos avançando na conquista da visão institucional do PJRN, necessário se faz renovar continuamente o compromisso, a responsabilidade em fazermos o melhor para o crescimento da nossa instituição, apresentando um trabalho de excelência, a fim de ultrapassarmos os diversos desafios para promover uma justiça efetiva, que chegue a todas e a todos de forma séria, sem esquecer de sua responsabilidade social. Muito obrigado a todos. Sejam bem-vindos.
Lumiar 130 acontecerá durante todo o dia de hoje. Nesse primeiro dia, nesse primeiro momento, pela manhã, os senhores irão conhecer um pouco do trabalho de cada secretaria. Cada secretário terá 5 minutos de participação, mas será possível entender melhor a atividade de cada secretaria e os serviços prestados ao primeiro grau, e a escolha será sua. Dentro de suas pastas há um QR Code, com uma pesquisa na qual será possível votar em 3 temas apresentados aqui no palco. Os temas mais votados serão detalhados à tarde, com espaço aberto para perguntas. Portanto, não esqueçam de votar nos temas nos quais há mais interesse, também dúvidas. Em paralelo, há atividades que acontecem aqui no auditório. No pátio da SMARV estão instalados estandes onde cada secretaria estará tirando dúvidas sobre seus serviços. E também serviços disponíveis para o primeiro grau e a ouvidoria, corregedoria, contadoria judicial, o núcleo de perícias, sistema de gerenciamento de precatórios, sistema de controle de depósitos judiciais, SMARV, e no PEMEC. Também tem estandes no pátio da escola para falar mais sobre seus serviços. A Secretaria de Gestão Estratégica e a de Tecnologia da Informação estarão em salas no andar acima do pátio da escola. Senhoras e senhores, nesse momento vamos ouvir o secretário-geral Lindolfo Salles. Bom dia, senhores e senhoras, bom dia, presidente, demais embargadores presentes aqui, magistrados e magistradas. É com satisfação que venho aqui essa tribuna para dar sequência às palavras do nosso presidente e explicar um pouco sobre como vai ser o nosso dia, o métier. Em seguida, vou chamar já o próximo secretário e cada um deles irá falar durante 5 minutos sobre os serviços prestados aos magistrados e magistradas, aos nossos servidores em geral, bem como aqueles serviços que são diretamente prestados aos jurisdicionados. Então, dessa forma, e para não me alongar mais, eu chamo o nosso secretário Gerando Gomes, que é secretário da CETIC, Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, para fazer uso da palavra aqui. Gerando, por favor. Bom dia a todos, bom dia desembargador Ivaldo Pinheiro, a quem saúdo os demais desembargadores desta corte, bom dia aos magistrados, magistradas, de toda a primeira instância, servidores, a nossa equipe de tecnologia, demais colaboradores. Esse momento é um momento ímpar para que nossos setores possam demonstrar todos os serviços, mais especificamente o nosso, todos os serviços de tecnologia da informação que já estão disponíveis para os de todos, buscando uma melhor gestão e uma maior produtividade nas unidades judiciárias. Uma das demonstrações é o nosso hub de colaboração e produtividade, onde se concentram em uma única tela, seja pelo celular ou pelo computador, diversas aplicações, sistemas que os magistrados utilizam no seu dia a dia, os servidores também, tudo que envolve aquelas principais ferramentas para que o processo tenha uma maior celeridade processual. Seja para audiência, onde já é possível transcrever a audiência. Muitos magistrados já se utilizaram dessa ferramenta, inclusive. Tudo que envolve integração
entre ferramentas, então através dessa tela vai poder acessar outras ferramentas que o magistrado já utiliza, customizar a tela para isso. A comunicação, onde já possui tanto o chat para essa comunicação lá pelo Teams, ferramenta, como também a comunicação entre todos os servidores e magistrados através do celular ou do computador. E a colaboração, onde é possível compartilhar documentos entre unidades ou assistente para o magistrado, enfim, isso tudo será demonstrado com mais detalhe. E um destaque que é tudo na palma da sua mão. Então, o objetivo é que através do celular isso seja possível fazer, né? Já que o mundo está tão dinâmico aí, pós-pandemia, e aí todo mundo muito móvel, vai ser necessário demais ter esse acesso via celular, sim. Nós colocamos essa tela para demonstrar um pouco que antes de chegar àquele momento da assinatura na atividade fim, há uma estrutura bastante complexa por trás de tudo isso, onde é necessário ter uma equipe bastante qualificada, a exemplo de uma reestruturação recente que houve, onde a presidência nos propiciou um corpo técnico mais qualificado, onde 15 novos analistas de gestão e desenvolvimento ingressaram na CETIC do Tribunal. E aí envolve links de contingência, onde a disponibilidade aumenta do sistema na ponta, quando nós temos outros canais para que, uma vez saindo do aula principal, possamos fazer com que o sistema não caia através de links secundários. Segurança da informação, todo mundo acompanha aí o que está acontecendo pelo mundo afora, né? As invasões que acontecem a cada dia em tribunais, a exemplo do Tribunal do Distrito Federal, que passou aí quase 10 dias sem alguns sistemas, Pernambuco a semana passada, e aqui a gente fica nessa briga, no bom sentido, para que não ocorra por aqui essas invasões, não é isso? Data centers, 2 data centers, inclusive um funciona aqui na Escola de Magistratura, com mais de 6 milhões de investimento. Tudo isso numa base unificada, onde para ser implícito para o judiciário, por onde ele está acessando, né? Enfim, nós temos alguns canais onde os magistrados já possuem conhecimento, inclusive um robô de atendimento também, e dentro do TINS também, onde a CETIC prioriza os atendimentos por esses canais. Lá fora, como já foi dito, existe uma sala para atendimento, o magistrado pode sair daqui com o notebook ou celular já configurado e esclarecimento em relação a alguns sistemas que se necessitam. Obrigado a todos. Aproveito para chamar a nossa colega, a secretária judiciária, Valteísa. Bom dia a todas e a todos. É uma grande honra participar desse evento com tão numerosas pessoas. Me chamo Valteísa Barbosa, tenho 35 anos de serviço público, iniciei no primeiro grau, nas varas de tóxico, entorpecentes e auditoria militar. Também trabalhei com a execução fiscal do Estado e do município e com a terceira vara da Fazenda Pública. Depois fui à corregedoria no cargo de chefe de seção de correção e também de oficial de gabinete do corregedor. E desde janeiro de 2015 me encontro no cargo de secretária judiciária do Tribunal de Justiça. Como a maioria das secretarias aqui presentes, das unidades, estamos na área fim do tribunal e servimos a 15 gabinetes de desembargadores e relatores, a presidência e o gabinete da vice-presidência. Separamos aqui 3 pontos de convergência com o primeiro grau, por sermos da área fim, que são os autos originários do primeiro grau, os autos originários do segundo grau e a utilização do SIGAJURIS. Com relação aos autos originários do primeiro grau, são aqueles que sofrem grau de apelação, remessa necessária, e a nossa preocupação, como a dos senhores e senhoras também do primeiro grau, é com relação à correta indicação das classes processuais, se trata só
só de uma apelação, ou uma apelação em remessa, ou só remessa necessária, os assuntos dos objetos das ações e a correta indicação das partes, com a necessidade de inversão de polo, de duplicação de polo, de exclusão, se tiver autoridade que não vai ser atingida pelo julgamento, ou pela inclusão dos juízes remetentes. Com relação aos autos originários do segundo grau, identicamente, também nos preocupamos com a classe, a identificação pelo primeiro grau, vez que ele também detém a capacidade postulatória de indicar corretamente quando se tratar de um recurso em sentido estrito, uma grave execução penal, um desaforamento de julgamento, um conflito de competência ou um conflito de jurisdição. Para tanto, a presidência, em 2018, emitiu para todas as unidades o ofício circular 97, que faz um passo a passo para que os processos não subam, os processos de referência não subam equivocadamente como esses recursos citados. Com relação ao SIGAJUS, nós tivemos editado recentemente a portaria conjunta número 36, onde foi permitido que os servidores do segundo grau juntassem diretamente nos processos de referência do PJE do primeiro grau peças processuais. Isso serviu para desafogar o SIGAJUS, que é um sistema mais administrativo, e também para agilidade processual, porque evita que o primeiro grau baixe downloads, às vezes muito pesados, que oneravam o SIGAJUS também, e ainda vai proceder a juntada. Então, a Secretaria Judiciária do segundo grau já faz todo esse trabalho, fazendo aí uma economia de tempo. Além desses 3 pontos que nós trouxemos aptamente de abordagem, desde 2012 a Secretaria Judiciária do segundo grau também responde pelo plantão judiciário noturno. Desde 2015, auxiliamos na Central de Custódia com os nossos oficiais de justiça, que atualmente participam também de um mutirão na CCM de Parnamirim. Nós adotamos o serviço de Secretaria Unificada em 2019, ano também que iniciamos uma segunda fase que eu chamo de digitalização dos processos do segundo grau, incluindo, quando se tratava de processos originários do primeiro grau, e era uma grande maioria, esses processos no PJE do primeiro grau, para serem julgados no segundo grau, eles voltarem para o primeiro direto já no fluxo. Além disso, também auxiliamos a presidência em várias comitês e grupos de trabalho. Bom, finalmente, quero agradecer a todos a todas e convidá-los para visitar nosso stand, onde nossa equipe estará a prestar maiores esclarecimentos. E quero reafirmar a posição da Judiciária do segundo grau, de estar à inteira disposição dos colegas do primeiro, para que juntos possamos fazer com que o tribunal alcance cada vez mais eficiente e eficazmente a sua missão de cumprir a distribuição da justiça e da paz social. Muito obrigada. Agora vou passar a palavra para o homem que paga as nossas contas, Secretaria de Orçamento e Finanças, Paulo Célio. Bom dia a todos. É um orgulho estar aqui presente representando o Tribunal de Justiça. Vamos falar um pouquinho da sócio, né? Bom dia, eu me chamo Paulo Célio, estou secretário de Orçamento e Finanças, né? Gente, o mundo mudou. A pandemia nos fez mudar. O TJ mudou. A SOF também mudou. A arrecadação do TJ mudou. O E-Guia surgiu. O que é guia, senhores? E-Guia é futuro. E-Guia é modernidade. E-Guia é gestão. E-Guia é TJRM. O que o E-Guia faz? E-Guia, como eu já falei para os senhores, ele controla, ele tecnologia, ele faz tudo o que os senhores imaginarem. O E-Guia é capaz de fazer isso. O nome em inglês é meio complicado, mas acho que é dashboard. Ele cruza informações em tempo real de comarcas semelhantes
com perfis semelhantes para saber, em tempo real, quanto cada um arrecada, tanto no judicial como no extra. É uma mudança, é uma tecnologia que os senhores vão dispor muito em breve. Se os senhores quiserem que a gente fale sobre a guia à tarde, escolha esse tema. Caso os senhores queiram falar sobre a arrecadação do Tribunal de Justiça, escolha esse tema à tarde. Mas o que adianta, senhores, eu ter tecnologia, eu ter gestão, eu ter futuro, se não chega na ponta, onde os senhores precisam, quando quebra uma porta, quando a cadeira se quebra, quando a luz se quebra, ou simplesmente a goteira começa a pingar, lá nos fóruns mais distantes. Eu lhes apresento, senhores, o cartão corporativo. O que é cartão corporativo? É o futuro, senhores. O cartão corporativo vai permitir que os senhores, lá na ponta, tenham condições de fazer os pequenos reparos. Essa gestão vai permitir não que os senhores consigam pagar o cartão corporativo, pessoa física, sem retenção nenhuma. O que quer dizer isso? Lá eu vou dizer uma comarca, mas lá em comarca distante, quebrou uma lâmpada. Não tem empresas lá. Tem João, da esquina, que faz o serviço. A gente vai dar um cartão corporativo para os senhores vão sacar o dinheiro, pagar R$100 para eles sem retenção nenhuma. Todas as retenções serão feitas pela Soft. Se os senhores quiserem saber alguma coisa de cartão corporativo, escolha a Soft para hoje à tarde. Obrigado a todos, que Deus abençoe. Eu chamo o secretário Pereira Júnior. Bom dia a todos e a todas. Eu me chamo Pereira Júnior, estou secretário de Segurança Institucional. Vou passar para os senhores como é que funciona a segurança institucional no âmbito do Poder Judiciário. É uma honra estar nessa função, porquanto nós damos todo o suporte aos magistrados, ou seja, ao ativo humano e patrimonial do Tribunal de Justiça e do Poder Judiciário, para que eles possam exercer a função fim, que é a função judicial. Bom, eu vou falar sobre a comissão. Primeiro, inteligência e contra-inteligência no âmbito do Poder Judiciário. É um tema muito importante. Nós temos como referência a resolução 435 do CNJ, a resolução 383, o que essa resolução fala? A 383, ela cria a inteligência no âmbito do Poder Judiciário. E a resolução 447, que não está aqui, mas é uma resolução que cria a doutrina de inteligência no âmbito do Poder Judiciário. A inteligência, se eu pudesse fazer um resumo, mais uma coisa para fixar o conhecimento, o que é inteligência? Inteligência é uma ação especializada, certo? Essa ação especializada, ela visa exatamente identificar, avaliar e acompanhar aquelas potenciais ameaças. Ameaças a quem? Como eu acabei de falar, ao ativo humano e patrimonial do Tribunal de Justiça. Então, a parte de segurança orgânica, que é a parte relativa à segurança de pessoas, segurança de instalações, ou seja, tudo isso é protegido pela parte de inteligência. E a contra-inteligência, também na mesma toada, ela visa essa detecção, certo? Obstrução e neutralização de potenciais ameaças. Ou seja, qual é a contra-inteligência aí? Essa proteção e prevenção ao conhecimento produzido pela inteligência, certo? Ambos são fundamentais para o processo decisório das autoridades, ou seja, do Poder Judiciário, os desembargadores, né, juízes. Essa função é bastante importante, ou seja, para a tomada de decisão da autoridade, o processo decisório, certo? Bom, aqui não menos importante é a proteção e segurança de autoridades. Essa é a legislação de regência, ou seja,
mais uma vez a resolução 435. Que resolução é essa? A resolução do CNJ, que fala sobre política de segurança institucional. Ela cria exatamente essa prática, dessa cultura de segurança institucional. Nós temos também o protocolo de segurança e atendimento a magistrados. Essa é uma norma que nós temos, um documento importante que os magistrados que queiram tomar conhecimento, eles saibam como é que faz como é que solicita o pedido de proteção a magistrados que estejam em situação de risco, que é diferente de situação de ameaça, certo? Situação de risco é aquele magistrado que está numa correição, num presídio. Ameaçado, como o próprio nome já fala, é ameaçado. Então, esse protocolo é bastante interessante que os senhores tenham conhecimento. E a questão da resolução 16, essa resolução ela é extremamente importante, porque ela define o que é política de segurança institucional. Os senhores terem uma ideia aqui, ó, nesse gráfico, eu tenho a segurança institucional, que é o todo, certo? O que envolve a segurança institucional? Envolve a segurança de magistrados ameaçados, orgânica, do jurisdicionado também, tá aí, e de instalações, certo? Então, é um tema extremamente importante na resolução 16, que é a política de segurança institucional. Tem outra? Tem outro slide. Pronto, o GSI. Secretária Maristela. Bom dia. Depois dessa apresentação de Paulo, estou até constrangido de falar, mas vou tentar, em 5 minutos, falar um pouco sobre a gestão estratégica, as principais atividades, e traga aí para os senhores um pouco das atribuições, né? A gente não se limita apenas ao GPS Juiz, nós somos porta de entrada de todos os dados que requer extração de dados, dos mais variados assuntos, e a gente precisa de atender tanto o público interno, né? Vem pedidos da presidência, da corregedoria, do CNJ, dos meios de comunicação através das SECONs, né? A imprensa pede bastante, e também da lei do acesso à informação através da ouvidoria com as suas ocorrências. Então, a gente tem o DataJude, né? E, sim, fora isso, a gente também faz toda a gestão do Prêmio CNJ de Qualidade, do ranking da transparência, do planejamento estratégico, né? Desde a elaboração à sua execução, né? O seu dia a dia, se a gente está ou não está alcançando nossas metas. O presidente sabe que nós fazemos essas reuniões a cada 4 meses. E as metas estão também com a gente, e os Justiça em Números, que são mais de 200 indicadores, só para vocês terem uma ideia. O GPS Juiz, que é a nossa, um sistema conhecedor de todos vocês, né? Por trás do GPS Juiz existem inúmeros relatórios, né? Atos do juiz, processos baixados, processos paralisados, todos esses relatórios que se encontram por trás dessa massa de documentos, eles requerem muito esforço nosso. Não é feito um caldo de cana que a gente aperta lá e sai tudo. Existe um dinamismo muito grande da nossa equipe, tanto da parte jurídica como de estatística, que junto com a parte de TI, eles fazem todo aquele conglomerados do que são os parâmetros do CNJ com classe, assunto, movimento e complemento, para que a gente consiga espelhar da melhor forma possível. E quando a gente acha que está na zona de conforto, ao CNJ vem, muda o glossário, o 10º, 11º, muda a tabela processual unificada e o nosso processo recomeça, mas faz parte. O nosso GPS Juiz, para quem não conhece, ele foi concebido desde 2015, quando a gente precisou unificar as bases. Durante esse processo ele ganhou estrutura, e hoje a gente está na segunda versão, né? E o GPS Juiz, ele é um sistema prata da casa. Ele é custo zero para o Poder Judiciário.
foi desenvolvido pelos servidores da SGE, junto com os servidores da CETIC, e a gente tem também como parceiro a Secões, que trouxe beleza ao layout do nosso GPS. Né? Então, a gente é motivo de orgulho, porque ele já foi visitado por alguns tribunais, e sexta-feira da semana passada, a gente recebeu a notícia, através de uma vídeo com o CNJ, que o GPS ele vai para a plataforma digital do Poder Judiciário. Então, assim, tudo isso só foi possível porque a gente conta com o patrocínio da presidência, através da magistrada Patrícia Gondim, dos juízes que aqui se encontram, magistrados e servidores, e colaboram, né, nessa rede de colaboração com todos nós, e com aqueles juízes que são parceiros, né? Eu digo que grudam na SGE. É o doutor Marivaldo Dantas e doutor Diego Cabral. Mas nada disso a gente conseguiria fazer se a gente não tivesse essa comunicação. Porque um dos maiores propósitos da secretaria é fomentar essa comunicação, é orientar e esclarecer o uso adequado dos parâmetros que são utilizados pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, mostro aqui um exemplo do nosso informativo e... Pode passar. E todos eles estão hoje hospedados na página do Tribunal de Justiça, dentro da aba Planejamento e Informes Estratégicos. E aqui fica o convite para quem não participa ainda da nossa lista de transmissão. É uma forma que a gente chega a comunicar de forma eficiente, né? E de uma única vez para todos os senhores. E pode passar, Paulo? E aqui a gente mostra a programação da sala da SGE. Nesta sala, a gente está com uma prévia do que será o painel de produtividade dos OJs, dos oficiais de justiça. Então, visite nossa sala. E a gente tem uma grande novidade que, durante este evento, a gente vai estar colocando. Então, eu faço igual a Paulo, voltem na Secretaria de Gestão Estratégica para a gente trazer o mais novo painel do GPS Juiz, que é a secretaria gerencial da Secretaria Unificada, que está lindo e está com a novidade, que é o controle de tarefas. Então, voltem para a gente voltar à tarde. Eu quero agradecer e chamo agora a Secretaria de Comunicação. E, alô, atenção, quem não se comunica se trumbica. Mas quem se comunica mal pode ficar ainda pior. E a boa comunicação é a razão de ser dessa secretaria. Munidos dos canais certos e do conhecimento técnico, somos o meio pelo qual o cidadão tem acesso às informações corretas e, sobretudo, seguras sobre o Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. E as ferramentas para chegar até lá estão a um clique. E falando em clique, quero deixar de lado a tecnologia, mas só por um momento, para chegar mais perto de você. Afinal, nada supera a conversa olho no olho. Bom dia a todos. Falhou bem na minha participação, olha aí, bem na participação da comunicação. Que tristeza que já tem, obrigada. Não, mas não vamos começar tristes de jeito nenhum. Meu nome é Andréia Ramos, eu sou jornalista. Hoje respondo pela Secretaria de Comunicação Social. Nossa secretaria é composta pelo cerimonial, pela Rádio Web Justiça Potiguar, está aí fora fazendo entrevista com todos, pelo nosso serviço de rádio e também pela nosso setor de criação. Somos uma equipe multidisciplinar, capacitada para atendê-los todos os dias e atender tecnicamente. Um pouco da nossa equipe aí que está circulando hoje aqui, fazendo a cobertura do evento e lhes dando apoio para melhorar a nossa comunicação.
É um prazer tê-los aqui conosco, com uma satisfação enorme. Nossa missão é divulgar os seus projetos, as suas ações, as suas sentenças e as suas decisões. Alguém aqui já divulgou alguma coisa pela comunicação? Sim? Lá. Alguém já usou os nossos serviços? Que bom, mas ainda é pouco. Precisamos da participação de todos vocês. Aí um pouco mais da nossa equipe trabalhando na nossa parte institucional. Quem ainda não usou os nossos serviços, saiba que pode usar através do WhatsApp, dos canais, o nosso canal de comunicação, que está disponível no nosso site, e do meu telefone pessoal, que também está no nosso portal. Alguém aqui tem meu telefone pessoal? Olha só quanta arrogância minha, saber se alguém tem meu telefone pessoal. Alguém tem? Aí, olha, está bem divulgado o meu telefone pessoal. Então, vamos lá, vamos adiante. Vocês estão acompanhando aí os nossos números. Desde o início de 2021, por exemplo, o setor de jornalismo já realizou 2.131 atendimentos internos e externos. Aquela ligação que a gente atende, a gente também contabiliza. É decisiva a participação dos senhores. Sem os senhores, nós não conseguimos caminhar, porque os senhores trazem para a gente a nossa principal ferramenta de trabalho, que é a informação, está nas mãos dos senhores. Nos últimos 20 meses, produzimos 2.179 matérias para o nosso portal de notícia. A Rádio Web Justiça Potiguar fez 4.151 programas. Alguém já participou aqui de um programa da Rádio Web Justiça Potiguar? Já? Que bom. Doutor Jarbas, doutor Undário, que bom tê-los conosco. A TV fez 76 programas. Alguém já deu aqui alguma entrevista para os nossos programas? Tá faltando gente, hein? Tá faltando gente. E também é responsável pela produção dos nossos programas e das nossas transmissões semanais ao vivo do Pleno, das câmaras civil e criminal e dos eventos realizados pelo Poder Judiciário. Este ano já são 43 entrevistas sobre o Judiciário, espaço cedido pela imprensa, aberto pela imprensa, para todo o nosso Poder Judiciário, não apenas para o segundo grau. E o nosso alcance, qual o nosso alcance? Falamos só para a gente. Doutor Felipe Barros está aí? Doutor Felipe Barros, não? Doutor André Melo? Não? Ah, estão lá embaixo, que estão na sala de 100, que é tão confortável quanto esse nosso auditório. Pois muito bem, doutor Felipe Barros, 80 mil visualizações nós temos por dia no nosso portal. É o equivalente à população de Macaíba, que é a unidade do doutor Felipe Barros. É o dobro da população de Currais Novos, que é a de doutor André Melo. Esses são os nossos acessos diariamente. Então, não percam a oportunidade de divulgar seu trabalho, suas sentenças, suas ações, suas decisões conosco. E por que eu puxo a sardinha para o lado da comunicação? Porque hoje todo mundo tem um Instagram, todo mundo tem um perfil na rede social, mas nós estamos capacitados, habilitados para tratar a informação para os senhores. Esse é o nosso trabalho. E, claro, a sua decisão vai também para as redes sociais. Como os senhores devem ter visto aí, nós temos 30 mil seguidores só no Twitter. E somos o Twitter com o maior número de seguidores do Nordeste. Esse é o Twitter do TJRN. Alguém aqui sabia disso? Não. Pois usem esse espaço para os senhores. Esses números que a gente apresentou aqui da comunicação representam o trabalho de todos nós, não apenas dos nossos jornalistas e publicitários, mas também dos senhores. E representa também o trabalho de muitos que não estão mais entre nós e merecem a nossa homenagem. Muito obrigada. Sim, olha só.
Vamos chamar agora a secretária de administração, a mulher que organiza tudo junto com o doutor Lindolfo, doutora Cecília Bussoni. Bom dia a todos. Só alegria, né, doutora Ivone? Prazer imenso estar aqui nesse momento, uma oportunidade única. A gente se conhece, né, muito por telefone. Andréia fez alguns levantarem a mão. Eu gostaria de saber o nome de cada um. Mas quem são os magistrados? Dá para levantar a mão para a gente ver. Os magistrados. Os chefes de secretaria. Olha aí, que oportunidade única. E eu estou na Secretaria de Administração. A gente tem um objetivo de executar as ações para proporcionar um atendimento melhor, cada vez melhor para a nossa sociedade. E isso acontece diretamente com vocês. Então, poder sair um pouco daquele contato telefônico, está se conversando, está se vendo, é muito bom. E a Secretaria de Administração, ela é composta, vou começar falando da nossa principal, chamar gente de patrimônio é estranho, mas do que a gente tem de mais importante dentro do Poder Judiciário, que são as pessoas. Na Secretaria de Recursos Humanos que todo mundo passa desde a sua admissão. A gente cuida da vida funcional de todos os servidores, cuidamos da admissão, dos atos durante o período funcional, dos desligamentos, cuidamos ainda da folha de pagamento. Tudo passa pelos recursos humanos. Aqueles colaboradores, estagiários, cedidos, terceirizados, é tudo lá com a gente. Temos uma mudança grande. Com o advento do e-social, a nossa flexibilidade no lançamento dos atos muda um pouco. Aqueles atos que a gente lançava, muitas vezes, até com certo atraso, ele vai ter que ser tempestivo, senão isso gera multa. Mas a gente está em contato diário com vocês justamente para estar se adequando a essas novas normas que chegam a cada dia. E falamos de gente, e gente precisa de uma estrutura de ambiente físico. Também é na Secretaria de Recursos Humanos que nós cuidamos das instalações, construímos as novas unidades, nesse momento Pau dos Ferros, Açu, Currais Novos, que estão em construção. Estamos em andamento com as construções de Goianinha, de Canguaretama, e ao mesmo tempo que a gente constrói, a gente reforma as unidades. Entregamos recentemente a nova sede do Tribunal de Justiça e, por outro lado, estamos reformando o TJ antigo, o TRE e diversas unidades que precisam de reformas. Além das reformas, nós temos também a manutenção das unidades. Esse é um dos temas da tarde, mas depois do cartão corporativo de Paulo, ficou difícil de competir. Mas é que uma coisa é o complemento. A nossa manutenção é aquela manutenção das unidades dividida em 9 regiões, e a gente não quer nenhuma unidade abandonada, esquecida. Por isso, durante o ano, vocês vão receber com certeza sempre a visita de alguém da engenharia e de alguém de recursos materiais, porque as condições mínimas de trabalho precisam existir em todas as unidades, tá? Então, essa parte de reforma é aquela reforma mais estrutural, que a gente licita, passa e cuida das obras e das pinturas mais complexas. E com o cartão corporativo é aquele dia a dia corriqueiro. O Departamento de Recursos Humanos, de Arquitetura e Engenharia, cuida ainda do layout, da climatização, dos aluguéis. Tudo isso é feito por esse departamento. Bom, nós temos as pessoas, temos o local que elas trabalham, e a gente precisa dos insumos necessários para desenvolver essas atividades. E isso também é feito na Secretaria de Administração, através do Departamento de Recursos Materiais, cuidando, né, dos bens móveis, dos bens de consumo, dos pedidos de materiais de vocês. E a gente está com uma atividade bem interessante nesse final de ano, que são o inventário de bens móveis de todas as unidades. Então, é uma oportunidade maravilhosa que todos vão receber até o final do ano uma equipe do Departamento de Recursos Materiais,
e que vão aproveitar para fazer o levantamento das principais necessidades de cada unidade. Uma notícia boa, a procura da padronização. Nesse momento, a gente vai fazer a entrega da cadeira padronizada para todos os magistrados. Né, doutor João? Já estão aí, a gente já vai estar cuidando dessa entrega. E ainda no Departamento de Recursos Materiais, nós temos a área de transportes e veículos. Doutor João até queria que a gente já trouxesse as cadeiras para cá, né? Mas a gente vai conseguir ser ágil na entrega. Elas acabaram de chegar, e que bom saber que isso causa uma alegria, uma emoção, né, doutor Paulo? Okay. E, gente, isso tudo isso que a gente falou é feito dentro de um processo, dentro das licitações e dos contratos, onde a gente preza pela legalidade e pela transparência. Isso tudo é feito pela coordenação de licitação, contratos e convênios. É onde é visto a melhor forma de adquirir os bens, contratação direta, licitação, chamamento. A parte de licitação e convênios tem ainda uma interação grande com os fiscais de contrato, orientando, né, como coordenar, como cuidar de cada um desses contratos. Os termos de cooperação, os convênios, é feito pela nossa parte de contratos, convênios e licitação. Nós estamos com o nosso stand lá embaixo. Qualquer dúvida sobre qualquer uma dessas áreas podem ser tirados no stand. E estamos prontos para... E a gente está pronto, o nosso objetivo é servir. A gente está aqui para, junto com vocês, poder propiciar um bom atendimento para toda a sociedade potiguar. E esse evento se consagra como o maior evento já produzido, realizado pelo nosso Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. A gente registra e agradece a presença, destacando a presença da nossa vice-presidente, desembargadora Maria Zeneide Bezerra, o desembargador Dilermando Mota, corregedor-geral de Justiça, desembargador Expedito Ferreira, esteve aqui conosco, nosso anfitrião, o desembargador Virgílio Macedo, diretor da Escola da Magistratura, e a gente agradece também a atenção, desvelo, a organização que nos proporcionou a Cristina Leandro, Denise e também a Patrícia Ferreira. A gente registra a presença do desembargador Cornélio Alves, desembargador Amaury Moura, o nosso decano, o juiz de direito representando todos os magistrados do Estado do Rio Grande do Norte, diretor-presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio Grande do Norte, Andreu Alexandre Marques. A gente também agradece a presença de todos os magistrados que vieram de diversas comarcas do Estado do Rio Grande do Norte, acompanhado dos seus respectivos chefes de secretarias. E lembrando que dos temas apresentados aqui, será possível votar e escolher 3 temas que serão detalhados no período da tarde. A pesquisa está no QR Code na sua pasta. Senhoras e senhores, faremos agora a apresentação de um vídeo com alguns depoimentos. Eu sou Paulo Maio, juiz auxiliar da Corregedoria. Acabei de sair aqui de um treinamento sobre o Teams. Já venho utilizando a ferramenta, acho muito interessante. E fiquei mais empolgado ainda, porque além de ela ser uma ferramenta muito prática e intuitiva, ela reúne vários serviços dentro do mesmo aplicativo e possibilita que a gente separe bem as coisas privadas do que é corporativo. Então fiquei muito satisfeito em ver a possibilidade de marcar reuniões imediatamente, criar equipes, enviar arquivos e manter a comunicação com todos das nossas unidades e do Poder Judiciário. Então, fico muito feliz de estar usando essa ferramenta e acho que ela é muito útil e que todos possam aprender a utilizá-la na sua máxima eficiência.
A Secretaria Judiciária tem com o sistema de certidões unificadas como um grande avanço, porque permite, principalmente, que o cidadão não venha pessoalmente ao tribunal, causando inúmeras filas, né, e possa solicitá-la pela internet. Isso é um grande avanço, porque a Secretaria Judiciária de segundo grau sempre movimentava toda a secretaria, estagiários, servidores, terceirizados, todos para fazerem a emissão dessa certidão presencial. Então era um transtorno tanto para o público interno como externo. E com essa conquista da certidão eleitoral, principalmente, está sendo pela internet, evita que a necessidade de que o cidadão venha até o tribunal para solicitar uma mera certidão que, em sua grande maioria, é negativa. Sou Lourdinha, chefe de Secretaria da Distribuição Criminal. Venho aqui falar das nossas certidões, que eram feitas com busca nos sistemas SAGE, CEU e PJE, no qual tinha uma demanda muito grande e de muito trabalho. Mas hoje, com a unificação do sistema, ficou bem mais prático e rápido. O EGUIA é o sistema que veio modernizar a integração do pagamento das custas e taxas do Tribunal de Justiça com um sistema processual eletrônico. Perfeito. É um sistema moderno, ágil, rápido e confiável. A CETIC está de parabéns. A advocacia agradece. Edinaldo, a pesquisa está caminhando bem, viu? E os secretários estão aqui ansiosos para saber quem é que vai voltar ao palco à tarde. Uma parcial? Quem quer uma parcial dos temas? Paulo, é? É Paulo? Vamos lá, uma parcial dos temas. Gestão estratégica. Está à frente. Você vai voltar, viu, Maristela? Vai voltar, inclusive, com 2 temas. A tecnologia gerane, você deve voltar, viu? Você deve voltar com 2 temas também. Aliás, 3. Os 3 temas da tecnologia estão bem votados. Alguém aqui tem dúvida sobre tecnologia? Quem tem dúvida sobre tecnologia? Alguém tem? PJE, alguém tem dúvida? Não, né? Ninguém tem, né? GPS JUS, alguém tem dúvida? Não. Aí do outro lado, alguém tem dúvida sobre GPS JUS? Pois permaneçam voltando. Espero que na sala de 100, onde está a doutora Fátima, que eu acabei de abraçá-la, espero que na sala de 100 as pessoas estejam atentas também à votação, Edinaldo. A votação está no QR Code que está dentro da pasta de cada um dos senhores. Cada um recebeu uma pasta, então, por favor, atentos ao QR Code, atentos à pesquisa, essa pesquisa é decisiva. E lembrando, Andréia, que há disponibilidade de lugares na sala 4, no térreo aqui da Smart. Exatamente. O nosso auditório não comporta mais a entrada sequer uma pessoa. Edinaldo, vou contar um segredo aqui pra gente. Fique à vontade. Parece que os secretários estão com um friozinho na barriga para saber quem volta e quem não volta. Só isso. Então, vamos votar. Doutor Rainel parece que está votando, né, doutor Rainel? Está votando ali no QR Code que eu estou vendo daqui. Vamos para o intervalo, Edinaldo? Vamos sim. Faremos agora um intervalo de 20 a 30 minutos e retornaremos pontualmente para darmos prosseguimento ao Lumiar 130. Seja solidário, ilumine os caminhos daqueles que necessitam de sua ajuda. Tudo é bem-vindo, mas principalmente o seu tempo. Nas campanhas sociais do Poder Judiciário, além de doações materiais, você pode contribuir com muito mais. Seja voluntário. Para se inscrever, acesse intranet.tjrn.jus.br/130 anos. Quantas vezes uma prefeitura ou o Estado foi surpreendido por um bloqueio judicial em suas contas para cobrir despesas médicas, comprar medicamentos ou custear o tratamento de um cidadão que precisa de atendimento do SUS? O direito do paciente frequentemente se sobrepõe ao planejamento e à política pública de saúde traçada pelo gestor, o que causa transtornos no dia a dia da gestão. Mas nem tudo precisa ser um sobressalto. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte desenvolveu uma ferramenta para contribuir com o gerenciamento e o planejamento dos recursos da saúde. GPS-Med é um sistema que vai gerar dados sobre o perfil dos pacientes que mais necessitam do SUS, onde estão, quais são suas demandas, o que mais pedem do judiciário, se medicamentos, insumos ou tratamentos. Esses são dados úteis para indicar ao ente público o que é preciso ter em estoque, qual profissional deve atuar e onde trabalhar.
um conjunto de dados que deve contribuir para uma atuação estratégica das secretarias de saúde, reduzindo imprevistos no orçamento público. GPS Med, a ferramenta que veio para facilitar o seu planejamento. Façam a viagem pela história do Judiciário Potiguar. A Expo 130 está quase pronta. Trará imagens raras, processos notáveis, documentos, bibliografias, selos, registros iconográficos, quadros, fotografias. A mostra é de caráter interativo. Para fincar o marco no topo da montanha, é preciso começar a andar. Para chegar onde estamos, alguém acreditou e fez o primeiro movimento. Por isso, estar aqui tem um valor único para cada um de nós. São 130 anos. É muito mais que um número. É muito mais que a simples passagem do tempo. É o momento de você, que a cada expediente ergue essa história, chegar ao topo da montanha e firmar o marco do novo futuro. Sua essência de servidor vai revelar ao cidadão um novo judiciário. Nos 130 anos, o TJRN conta com você, magistrado, servidor, colaborador, para desenvolver vários projetos voltados para a sociedade. Você pode ser voluntário e, nesses 130 anos, ser gente servindo gente. Senhoras e senhores, vamos retomar os nossos trabalhos do Lumiar. Convidamos agora o ouvidor-geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, o desembargador Amílcar Maia. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar nesse evento, talvez um dos mais frequentados que eu tive a oportunidade de participar nesses últimos anos aqui no Tribunal de Justiça. É realmente muito gratificante. A ideia do nosso contato nessa ocasião surgiu de algumas conversas que tivemos em caráter informal com o Dr. Andreu, repassando a ele algumas das nossas preocupações em relação a demandas na ouvidoria e a mudança no tipo de, digamos assim, de provocações que foram surgidas após o período de pandemia. Inicialmente, gostaria de abordar com os senhores algumas questões que foram debatidas no encontro de ouvidores que participamos em São Paulo, realizado há uns 2 meses atrás. Algumas questões que foram lá debatidas foram muito interessantes, mas surgiram outras preocupações pessoais a respeito da ideia de qual seria o papel das ouvidorias nessa nova realidade. Eu confesso que algumas preocupações me surgiram na ocasião. Havia uma série de
colocações que transformariam as ouvidorias em verdadeiras secretarias de defesa social ou até mesmo uma outra defensoria pública. E se esqueciam lá, aqueles que estavam, que na realidade todas as demandas ingressadas na ouvidoria, ela na realidade tem um reflexo direto, porque é como se fosse, digamos assim, uma linha presa num carretel, e o carretel está sempre na mão de um magistrado. Se você puxar muito essa linha, ela vai partir ou vai acabar provocando um excesso de força para que aquele que está na ponta segurar esse carretel, e eles é o juiz, porque todas as demandas terminam em relação a quem está na outra ponta, logo no contato direto com a prestação jurisdicional, que é o juiz de primeiro grau. Eu confesso que na ocasião fiquei bastante preocupado, mas também outro fato é que não muita gente se atentou para essa situação. Na ocasião, eu pedi a palavra, o ouvidor do Tribunal de Justiça de Alagoas, ou do Distrito Federal, e acho que o outro, não me lembro se foi do Paraná, que também chamou a atenção para esse excesso de atribuições e as decorrências naturais dessa situação. Esperamos que, sinceramente, essa situação seja revista e seja melhor pensada, e que alguma coisa positiva saia disso, não maiores problemas para a gente, porque geralmente quem cria essas situações se esquece de quem vai prestar esse serviço, esse fluxo. Na ocasião, também tivemos um fato que fez com que o CNJ parece estar planejando um sistema único que permitirá uma monitoração remota das demandas nas ouvidorias do Poder Judiciário. É interessante que a gente vê o que provocou essa situação. Na ocasião desse encontro estava lá o ouvidor-geral do CNJ. Eu esqueci o nome. Estava até conversando com a minha colega ali e dizendo que depois que eu tive Covid, a minha memória ficou pior do que o que já era. Mas realmente eu não lembro, mas lembro dos fatos. Ele chegou até um pouco atrasado em virtude de uma entrevista que estava dando a respeito daquele fato envolvendo uma juíza no estado de Santa Catarina, relativo a um suposto violência sexual que uma criança teria sofrido. Isso foi divulgado na imprensa e o CNJ teria, nas palavras dele, acendido uma luz vermelha. Eu espero que tenha também uma luz verde aí o CNJ, não só a vermelha. Porque em 3 dias o CNJ teria recebido mais de 2.500 demandas em relação a esse fato. O mais interessante é que, na ocasião, eu mantive contato com o Dr. Erval, não sei se ele está aqui presente, eu não me recordo ter visto, e o Dr. Erval pode se lembrar disso, e eu transmiti a ele a minha preocupação, porque em nenhum momento se houve uma defesa da juíza na ocasião. Inclusive, o conselheiro parece-me que nem estava inteirado de toda a situação, e na realidade teria sido, não posso afirmar, mas depois nós tivemos acesso a determinados esclarecimentos que faziam crer que essa divulgação teria sido intencional e seletiva através de um determinado site, e esse site já não teria feito apenas essa vez esse tipo de utilizar desse tipo de expediente para se fazer valer uma situação do interesse dele. E esse sistema parece-me que irá permitir que todas essas demandas que forem provocadas diretamente ao CNJ, o CNJ já ficaria acompanhando, independentemente de qualquer provocação ou de esclarecimento que fosse
é enviado pelas ouvidorias dos estados, ou do Tribunal Regional Federal, conforme o caso, a respeito daquele fato. E aí eu perguntei depois ao conselheiro, ele disse, quer dizer que as ouvidorias seriam uma segunda corregedoria para ser monitorado os juízes, as secretarias? Eu disse, não é essa a intenção, mas bom, entre dizer uma coisa e fazer outra, o resultado é esperar para crer. Mas, como diz, a necessidade desse nosso contato decorrente da conversa que tivemos com o Dr. Andreu, a respeito não só do aumento, mas do tipo de demandas que tem chegado à ouvidoria. Apenas para os senhores terem uma ideia da realidade pós-pandemia, nesse novo real que estamos tendo que conviver, em 2019 nós tivemos 2.414 demandas recebidas na ouvidoria, com a finalização de 2.350, o que deu aproximadamente 97,34% de ocorrências solucionadas. Em 2020 tivemos um número parecido, 2.660 demandas ingressadas na ouvidoria. E uma solução também, mesmo número do ano anterior, 2.350, que deu um percentual em torno de 88%. Mas já em 2021, logo na situação de pandemia, nós tivemos um aumento para 3.354 demandas recebidas pela ouvidoria. Mas, mesmo assim, conseguimos uma finalização dessas demandas na ordem de 3.261, o que manteve um percentual acima dos 97%. E isso também é graças à colaboração e à disposição dos senhores em atender essas demandas e encaminharem as respostas dentro de um período de brevidade para enviarmos as respostas às partes. Em 2022, nós já recebemos até o dia 18 de agosto um total de 2.348 demandas. Já conseguimos uma solução de 86% dessas demandas. Já quase 87, 86,88%. Mas vê-se que de 2019 não pegamos até um período maior, porque realmente as realidades seriam diferentes. Mas em período mais curto, nós podemos perceber um acréscimo considerável nessas demandas. E vendo, a grosso modo, essas demandas que nos chegam, nós podemos identificar aquelas que são provocadas, muitas vezes pelo advogado, que ele utiliza da ouvidoria para dar andamento aos seus processos. Eles monitoram e, quando completa os 100 dias de processo parado, ele faz a ocorrência à ouvidoria para que o processo dele ande, muitas vezes esquecendo que o juiz tem prioridades a serem atendidas, prioridades legais, e também as demandas naturais do acerto processual que ele tem sob sua responsabilidade. Mas nos chamou a atenção que algumas dessas demandas elas poderiam serem evitadas se essa questão do atendimento e o contato da parte e do advogado fosse mais facilitada pelas secretarias e pelos colegas magistrados. É um percentual mínimo que nós temos recebido, mas ocorre. Para que os senhores tenham uma ideia, nós todos os advogados e partes que recebemos em atendimento na ouvidoria, que pediram atendimento presencial ou por via remota, eles não reclamaram especificamente de um atraso no processo, mas sim da dificuldade de serem atendidos pelo juiz ou pela secretaria
na qual eles tinham esse processo. E isso começou a me chamar a atenção, porque eu esperava que ele fosse fazer alguma demanda especificamente a um atraso processual. E, na realidade, o atraso, essa demanda relativa ao atraso, era uma consequência da dificuldade dele falar com o magistrado ou com a secretaria. A gente tem contato mais, digamos assim, menos formal com alguns colegas, e a gente começou a tentar ver se a dificuldade ou a realidade do colega no dia a dia. Porque uma coisa é você exigir uma situação sem saber do que o colega faz no dia a dia e das dificuldades de ordem prática que ele enfrenta e tem que resolver. E eu notei que alguns colegas tinham uma certa dificuldade no uso das ferramentas que permitiam o atendimento remoto. Eu contato com um colega magistrado e ele atendia por telefone. E eu perguntei por que ele não usava o sistema de atendimento virtual, e ele realmente me confessou uma certa dificuldade de uso do programa. Você vai no tribunal, procura o departamento de informática, tem uma pessoa que esclarece, você vai ver que é bem melhor e mais prático do que você está atendendo o contato via telefone com o advogado e com a parte. No meu caso, de alguns colegas aqui que têm a oportunidade de fazerem aqueles cursos de línguas do SENAC, que são patrocinados pela escola, tem algumas vantagens, porque depois que nós ficamos com essas aulas da forma virtual, o SENAC passou a utilizar a plataforma Teams, antes mesmo do tribunal utilizar essa plataforma, quando utilizava a plataforma do Zoom. Isso, para essas pessoas, como eu, nós tivemos algumas vantagens, porque já estávamos habituados ao uso da ferramenta antes mesmo de utilizar. E eu digo aos senhores, na minha experiência pessoal, porque nós temos uma quantidade de atendimento considerável no segundo grau. Estava conversando, inclusive, com o desembargador Amaury agora há pouco, e a gente fechou as sustentações orais para a sessão, nós fechamos o número de sustentações orais para a sessão de amanhã, e tem 56 sustentações orais para serem feitas na sessão de amanhã. E muitos atendimentos na semana anterior foram advogados em geral que vão sustentar na sessão o processo dele. Então ele já fez a sustentação oral, parte de forma pessoal, e vai fazer a sustentação oral durante a sessão. Agora mesmo, depois que eu terminar aqui, eu já tenho um advogado, vou dizer que não tinha condições de recebê-lo pessoalmente, mas vou atendê-lo através do PIN no próprio celular. Muito obrigado aos senhores, a atenção, espero não ter torrado um pouco a paciência de vocês nessa manhã e atrapalhado o lanche ali, que estava muito bom. Obrigado. Edinaldo? Oi. Lembrando que a nossa pesquisa está valendo só agora pela manhã, então quem ainda não votou, por favor, escolha os temas de sua preferência. Doutor Renato Magalhães está aí, já votou, doutor Renato? Doutor Azevedo Amilcar, já votou? Todo mundo já votou? Desembargador Cornélio já votou também. Já votou? Doutora Welma, lá de Mossoró, já votou? Isso. Andréia. Importante essa participação, porque já a pesquisa vai estar fechada e a gente vai tabular. Doutora Tatiana Sokolowski votou? Então vamos escolhendo os temas. Me parece que vai ser gestão estratégica e tecnologia. A juíza tá aparecendo. Fátima Soares foi muito bem colocada numa prova de atletismo lá em Aracaju. E ela me questionou quando vai ser a prova, o circuito 130, em comemoração à data centenária do Tribunal de Justiça.
Alguns servidores já estão se preparando, Marcos Vinícius, temos também o Ronaldo, que deixa o carro em casa e percorre correndo 30 quilômetros ida e volta. Como vai ser esse circuito, Andréa? Olha, Dinaldo, não é só para quem é Ironman, viu? Tem aqui, eu sei que tem dois Paulo aqui, doutor Giovanni. Ricardo, doutor Paulo, estão aqui, eu sei que eles correm e nadam e O pedalam. desembargador Cornélio está começando já. Olha aí, o Circuito 130, olha aí a mensagem para todos. Prepare a equipe de sua secretaria ou de sua sala. Organize seu treino. Em breve, o Circuito 130 irá reunir magistrados, servidores e atletas convidados em uma corrida de 5 quilômetros em comemoração ao aniversário do TJRN. Será um encontro de grandes vencedores. Com certeza, 5 quilômetros. Então a gente aguarda com muita ansiedade esse grande momento, possivelmente daqui a uns 2 meses e meio, né, André? Dá para todo mundo se preparar. É isso mesmo, estamos correndo com a documentação, a autorização para a gente interditar a rua e a gente correr 5 quilômetros. Doutor Arthur vai correr, doutor Arthur? Vai, olha, ele confirmou aqui a presença. Todas as comarcas vão se fazer presente, com certeza. Doutor Henrique Baltazar, está votando, doutor Henrique? Ah, já votou, já votou. Gente, então, última informação, hein? Último chamado para quem ainda não votou, escolham, por favor, os temas que voltarão à tarde. E nessa oportunidade da tarde, será possível fazer perguntas. Agora o microfone ainda não circulou no público, mas à tarde será possível fazer perguntas. Então é muito importante fazer essa escolha e esse é um momento para tirar dúvidas. Lá no Coffee Break, as pessoas estavam muito animadas, Edinaldo, porque estavam se revendo depois de um tempo de pandemia. Verdade. E esse também é um dos objetivos deste encontro, a interatividade e o retorno ao trabalho. A gente falta citar o nome de algumas mulheres aqui. A Georgia Mel, ela está também se preparando nas escadarias, né, para esse grande momento. Senhoras e senhores, neste momento convidamos ao palco a excelentíssima senhora vice-presidente dessa grande Corte de Justiça, desembargadora Maria Zeneide Bezerra. A senhora chama. Pessoal, né? Bom dia a todos e todas. Fraquésimo, pelo amor de Cristo, gente. Bom dia, gente. Agora sim, senti firmeza. A gente está numa coisa descontraída, a gente está querendo que a gente realmente façamos aquilo que desde 7 horas da manhã a gente está fazendo, que é se confraternizar, se abraçar. Nunca mais a gente fez isso, a gente está sentindo falta demais. Então, em nome de todos e todas os jurisdicionados, eu cumprimento aos que estão nessa sala, ok? Eu gostaria de chamar aqui para me ajudar o nosso querido Fábio, a doutora Rádia. Eu estou vendo que só tem... Vou chamar um Dário, que é do Justiça e Escola, Romero, Justiça na Praça, doutora Fátima, que é da Sustentabilidade. Ainda tem? Ricardo Arbex. Só para vocês verem como eu estou bem acompanhada, gente. Não é verdade? Olha que homens lindos e mulheres lindas. Então, eu vou dizer o seguinte, nós vamos aqui, fiz assim uma coisa assim pontual, e gostaria que vocês se atentassem para o que está lá em cima, porque são números, a gente é número, né, para o CNJ. E eu digo que estou parabenizando ao desembargador Vivaldo e toda a sua gestão pela organização desse encontro estadual de juízes e servidores, nunca antes visto nesse tribunal, foi dito isso pela manhã. Não estamos aqui para cobrar metas, para reclamar, ou dizer o que não está sendo feito adequadamente. Estamos, sim, aqui para algo audacioso e grandioso,
para compartilhar experiências humanas, sorrir para alguém e aprender novas lições com ele, abraçar e tirar dúvidas, reencontrar o outro e entender como nós devemos seguir daqui para frente. Eu tenho certeza absoluta que nós, no afã de trabalharmos, nós juízes, nós servidores, a gente esquece até, meu Deus, aquela secretaria faz o quê? E nós estamos aqui dizendo, olha aí, balançando a cabeça. Nós estamos aqui abertamente dizendo, não é só fazer o quê? Quem faz, que faz com dignidade. Todos nós que trabalhamos no Judiciário temos que ser essa preocupação posta na Constituição Federal. A dignidade, o respeito. E é isso que estamos, nesse momento, né, histórico para o nosso tribunal. Eu estou desde 80, nunca vi a Maurício, nunca vi. Então, a vice-presidência, eu quando fui eleita, né, a unanimidade, né, Maurício, né, Cornélio, né? Eu, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Chamando aí o nosso pessoal, as nossas atribuições. Eu pensava que nada tinha, só substituir o presidente, mas amigos e amigas, haja coisa a fazer e nós ainda achamos pouco e ainda estamos inventando. Eu estou meio esbaforida porque cheguei agora da governadora. Desde que nós estamos no GMF, que pedimos a ela umas providências, e fomos lá agora, nesse momento, para que ela assinasse o decreto daquilo que a gente pediu. E não só assinasse esse decreto, mas encaminhasse outro para a Assembleia, que é exatamente o que ela assinou agora. Um decreto que disciplina o trabalho dos apenados e egressos do sistema penitenciário, assim como encaminhou agora à Assembleia projeto de lei referente à criação do Fundo Rotativo Penitenciário nos estabelecimentos provisórios e de execução penal, destinado à aquisição, à transformação e à comercialização de produtos manufaturados, industrializados e agropecuários, à prestação de serviços de qualquer natureza que impliquem a arrecadação de receitas, bem como a realização de despesas correntes e de capital. Nós que estamos no GMF, Henrique Baltazar deve estar por aí, e todos nós, como a gente trabalha no GMF, tem 10 quilos de atribuição. Então, a vice-presidência, como órgão responsável pelo juízo prévio de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, enfrenta um problema central nas sociedades de massa, que é a bendita repetição dos conflitos. É um horror, é um horror. A produção massificada da nossa sociedade se reflete no judiciário, em forma de casos repetidos, sendo o nosso desafio fazer uma gestão desse volume de recursos semelhantes multiplicados. A título de exemplo, no período de 10 de maio a 16 de agosto deste ano, foram recebidos na vice-presidência 4.957 processos. E veja que fantástico, uma equipe fantástica que a gente tem, proferidas 4.143 votos, decisões e despachos, sendo 976 inadmissões e 142 negativas de seguimento. Esses recursos que deixam de subir para os tribunais superiores em decorrência da aplicação dos precedentes obrigatórios produzem impacto direto nas efetividades das decisões de primeiro grau. O crescimento da litigiosidade repetida repercute profundamente na duração dos processos e na eficiência do judiciário. Na vice-presidência, a reestruturação das ações dos núcleos de gerenciamento de precedentes e de ações coletivas, que é o NUGEP-NAC, foi um marco histórico e emblemático no país,
para os métodos de enfrentamento das demandas de massa. O que a gente sempre, olha, em 1980, quem falava em Sandra Lali, em construção coletiva de decisões. Mas este é o mote, esse é o grande momento do judiciário de dar a volta por cima. Então, atuando na gestão das ações coletivas, que é o núcleo de ações coletivas, realizou só neste ano 2 grandes acordos, pondo fim a mais de 55 mil ações. Um feito inédito. As novas técnicas de tutela pluriindividual foram construídas dentro de uma delicada rede de cooperação brotada ao longo de dezenas de reuniões e muitas audiências de mediação. E olha, a doutora Rádia veio com gás do diabo. Se eu diz o povo que eu tenho gás, essa moça aí é uma coisa fantástica, viu? Os primeiros frutos estão sendo coletados. Numa dessas aí, Amaury, a gente inibiu os recursos que subiriam, quase 100 mil recursos. Vocês imaginem distribuído por nós 15, estamos fritos. Estamos fritos. Esse trabalho do Nogepinac me deixou muito orgulhosa. Me faz lembrar Madre Teresa de Calcutá, que com sabedoria disse: nenhum de nós, inclusive eu, principalmente eu, jamais fiz grandes coisas, mas todos nós podemos fazer pequenas coisas com muito amor e juntos podemos fazer algo maravilhoso. Eu sempre digo que na nossa missão de juiz ou de servidor, a gente tem que ter um coração deste tamanho para atender muito bem aquele que está lá em Rio do Fogo pescando e precisa de nós. Com dignidade, com amabilidade, com sorriso, gente. Nós temos dentes bonitos e não mostramos, porque estamos ali de cabeça baixa. Olha, gente, na minha casa é proibido isso, na hora das conversas. Porque eu digo aos meninos: eu não quero falar com o dedo, eu quero falar com olhos. Eu quero ver se você está alegre, se você está triste. Então, nós, a nossa equipe, que é equipe fantástica, viu, Amaury? Por isso que estão assim, flutuando. Porque eles todos, nós todos estamos namorando no início do namoro, claro. É bom demais, rapaz, é ótimo. Então, a gente, nessa comissão, aí, vai para o outro lado. Na Comissão de Segurança Institucional, enfrentamos o desafio da segurança na sociedade do medo. Estamos agora correndo, desvaporidos, porque estávamos já trabalhando para o GMF. E, pelo amor de Deus, nós somos testemunhas. Né? Fábio, principalmente, tem um baita cara. Henrique, Cíntia, que estamos no caminho certo. Começamos a pedir à governadora e hoje, finalmente, infelizmente, foi na hora da minha conversa. Então, decidi governadora, a senhora assim, eu vou embora, show, não tenho condição de ficar aqui. Então, o nosso esforço é garantir a segurança dos juízes, com os meios materiais e humanos que dispomos, agindo preventiva ou repressivamente. Então, nessa história de presidir o núcleo de cooperação do tribunal, e como nasceu esse núcleo, que teve uma visão lá no CNJ, íamos fazer aqui, mas o CNJ achou que fazendo esse lançamento da rede Nordeste de cooperação, a gente estaria muito melhor posto. Então, estamos construindo novas formas de superar os modelos processuais clássicos. Gente, a gente está na inteligência, na justiça 4.0. Eu não posso pensar retrogradamente, eu tenho que evoluir, eu tenho que estar lá na frente. Porque, ainda há pouco a gente viu aí Gerânio falar dessas ferramentas, um baita secretário, Gerânio, falando nessas ferramentas. E a gente não pode ficar parado no tempo no estado. No ano passado, foram atendidos 144 pedidos de cooperação com as mais variadas formas de dificuldades. Olha, você imagine
o desembargador Silvio, que é o coordenador, que é do Tribunal de Pernambuco, Marco Bruno chegou na minha sala e ali foi ampliando. Hoje temos 26 tribunais, todos os tribunais estaduais e federais, seja TREs, viu, Cornélio? TREs, TRTs, todos estão dentro da rede. E aí, Fábio me dá a notícia de que a juíza de Sergipe já começou, né, com o marco inicial dessa cooperação. Olha, você veja só, um dia desse, nós fizemos, a menina aí Daniela Sejuski, juntamente com a Justiça Federal, resolveu esses problemas ali do Parque dos Coqueiros. Uma pessoa que está precisando, interessa a ela se eu sou do Estado, interessa a ela se eu sou juíza do Federal, interessa a eu aquele objetivo alcançado. Muitas e muitas ações foram conciliadas ali, numa parceria da Justiça Federal com o nosso tribunal, a Mauri, que sempre teve esse olhar assim, não adianta. Ainda nesse ano, realizamos no Tribunal de Justiça uma audiência de custódia, essa que o doutor Fábio me trouxe, por teleconferência, como medida de cooperação em razão do cumprimento de um mandado de prisão expedido pelo Judiciário de Sergipe. A juíza que ordenou a prisão pôde realizar a audiência de custódia logo após o cumprimento do mandado, imediatamente, sem esse arcabouço que a gente enfrenta dia a dia para conseguir as coisas. Desburocratizar é a ordem. Agora precisa que nós, juízes, sejamos também para frente. Porque nós devemos ser criativos, nós devemos fazer com que aquela pessoa que procura o judiciário numa última instância tenha aquele retorno ontem. Que nós, tribunais, também, nós precisamos estar bem apaixonados esse projeto de justiça cooperativa. Não falta um desafio. Importante mencionar a criação da Rede Nordeste, que é essa que eu estou falando. No nosso esquecer, não posso também, na nossa fala, que eu já iniciei por ela, não posso deixar de falar no GMF. Aí vocês vão dizer, mas não é atribuição da vice-presidência. Não, mas a gente está lá. Né? A Mauri botou em mim para ser Amilca, Cornélio, e nós estamos agora apaixonados pelo GMF. Por conta de quê? Por conta da equipe, que é maravilhosa. A equipe é quem faz tudo. Você imagina, hoje de manhã eu cheguei aqui e meu Deus, será que eu estou numa boate? Foi. Aí chega Andréa Ramos entrando aqui, juntamente, uma coisa diferente, uma coisa que a gente acha bom estar ali, ouvindo e vendo. Afora esses abraços que a gente já deu, uns 300 mil abraços hoje em todo mundo. Não posso deixar de falar no GMF. Alguém sabe o que é GMF? Sim, vocês estão proibidos. Alguém já ouviu falar no GMF? Levanta aí a mão. Meu Deus, que horror. Então eu cheguei para o manda-chuva aí da rede, né, Max, né, Disseu, Samacaburu. Aí eu disse, o senhor é um belo comunicador. Ele é fantástico, envolvente, maravilhoso. A gente passou, né, a Mauri viu. Ele disse, eu nunca ouvi falar. Eu disse, veja só, um comunicador de primeira, nunca ouvi falar. Então vamos aí veicular, né? Estou esperando que chegue para mim. O que é o GMF? É um grupo de monitoramento e fiscalização do sistema penitenciário, né, Henrique? Apenas isso. Agora as atribuições enormes. E dentro desse GMF, dentro desse guarda-chuva, estão os escritórios sociais. Ah, não, vocês têm ideia maravilhosa. Não, a ideia do CNJ que diz que faça. E alguns até críticas eu ouvi. Isso são coisas que vocês fazem, são coisas
do executivo. Sim, mas o CNJ mandou e pontua, como Maristela falou ainda há pouco. E temos que fazer, e a gente faz assim, com garra. Então, o que aconteceu nesses escritórios sociais? Para que existem? Para que trabalho pré-regresso, 6 meses antes dele sair da prisão, porque quando ele sair, ele sabe que as suas demandas têm um escritório social que vai providenciar. E nós estamos muito felizes, eu não sei se o pessoal do CNJ está aí, nós estamos felizes porque, nesse momento, quando a gente ainda está trabalhando esse pré-regresso, já estão providenciando as demandas. Quais são as demandas? Trabalho, a mulher que precisa de um médico, de um dentista, o menino que precisa de uma escola, etc. Audiência de custódia, que aí, né, Diego, eu não vi Diego, mas Diego e outros coordenadores estão aí muito bem, obrigado, nas audiências de custódia. E elas cresceram absurdamente de modo virtual. Estou vendo Daniel ali também. Central Especializada de Atenção às Vítimas. Foi a última determinação do CNJ para nós, viu, Mauri, por enquanto? Por enquanto. E o que a gente está fazendo? A gente já está acionando juízes e juízas para a gente colocar ali. Já conseguimos vários agora nesse pouco andar que eu tive maravilhosamente lá em Currais Novos. Marco Vinícius, com um programa lindíssimo que encantou a todos nós. E depois lá em Caicó, Luiz Cândido. Pelo amor de Deus, que coisa fantástica. A gente já conversa com o prefeito, a gente já tem aquela equipe que tem que ter nessas audiências. Rapaz, é uma coisa assim que envolve a gente de uma maneira que, na hora que perguntaram, vocês, judiciários, tomam conta dos bandidos, que é assim que são chamados, e nós que sofremos? Agora sim, temos esse centro de atendimento à vítima e às vítimas no geral. Porque enquanto o escritório social toma conta daquele pré-egresso, essa central, ela vai estar lá na custódia, lá com o Diego. Qualquer vítima que tem ali vai imediatamente para o nosso pessoal que está ali do ladinho. E é um pessoal, acreditem, maravilhoso. O grupo de tortura, estamos aí finalizando, porque são muitos parceiros. A remissão pela leitura e pela escrita, nós já temos vários lá no GMF, ali embaixo, tem livros feitos, escritos por eles e por elas. E pessoas em situação de rua, que é o CNJ, parece que esqueceu tudo aquilo e só quer isso. Eu estava conversando com o Walter Nunes agora. Meu amigo, isso é pessoas em situação de rua, e nós estamos aí numa baita justiça na praça, que vai ser quando, Patrícia? Maior da data, acho que é 4 e 5, né? Uma justiça na praça que tem 70 parceiros. E esse pessoal, os vulneráveis, estarão conosco com dignidade, com roupa, com comida, com atendimento daquilo que for possível. E a justiça itinerante, que é essa que a gente anda aí no estado todo. Então, como nessa missão, componho ainda o Conselho da Magistratura, na vice-presidência, órgão de disciplina, de orientação e de planejamento da organização e da administração judiciária. Lá tenho defendido a revisão da orientação do tribunal para muitos assuntos. Eu vou ser morta, viu? Mas eu digo. Como autorização para juízes residirem fora da comarca quando estiverem no núcleo de justiça, ponto 40. Onde eles estão? Fui vencida. Agora fazer como Saraiva, mas não convencida. Eu gosto de sair pensativa. Será que eu estou muito além do povo? Não, mas eu vou permanecer até aqui com isso. Por fim, nessa gestão, inserir nas atribuições o projeto Ciclo de Diálogos. Esse ciclo de diálogo com a OAB
e com a finalidade de alinhar as discussões em torno de temas atuais no mundo jurídico, importantes para a fomentação da Justiça 4.0. Nós estamos nela e não vai ter retorno. Não vai ter retorno. Talvez quando eu sair da magistratura ano que vem, no dia 6, vou logo avisando, dia 6 de setembro é que eu vou sair, né? Porque já estão doidos que eu saia, mas eu não saio não, viu, Berenice? Pode passar um ano preparando a festa. Eu vou ver isso que eu estou dizendo. Rapaz, nós não temos outro caminho senão a 4.0, ser realmente a 4.0. Nome de destaque nacional e local já participaram desse projeto como palestrantes de graça. 0,800 para o tribunal. Dentre eles, o Siddhartha Ribeiro, que é um baita cara, né, esse neurocientista, o ministro Ribeiro Dantas, o próprio Fábio Ataíde, o advogado Eric e outros tantos que já trouxemos. E assim vamos deixando as sementes plantadas, dia após dia da nossa gestão. Agradecendo, disse agora a governadora, eu tudo agradeço. Agradeço às equipes que trabalham comigo, que são dispostos, são disponíveis, de madrugada, não tem hora, eu esqueço da hora. Aí fico falando com o rádio, meu Deus, quando eu olho, ela está dormindo. Ou, né, cadê Paulo? Mas no outro dia você lê tudo direitinho que eu estou mandando, porque eu acho que quem dorme muito perde muito tempo. Quando eu morrer, eu vou dormir bastante. Enfrentando os desafios que a mudança acarreta. Ei, Amauri, Cornélio, Amilca, nós só temos uma coisa na nossa frente: desafio. É como lá no CNJ a gente disse, nós estamos construindo, nós estamos aprendendo a construir. Aprendendo, nós não sabemos de nada, meu Deus, vai fazer como? Aí pega aqui, fica conversando, o que é que a gente pode fazer no Justiça na Escola, que a gente tem levado agora para muitos municípios, onde a gente coloca ali aqueles pilares que a nossa mãe ensinou, do respeito, principalmente quando eu estava lá em Ceará-Mirim, que eu estou sentindo falta em Ceará-Mirim. Eu chegava na escola, Mauri, estava toda amarela. E a criatividade dos professores é grande. E eu sabia o que eles estavam trabalhando ali dos nossos pilares. O respeito. Porque a gente vê crianças se insurgindo contra educadores a toda hora. Mas também polinizando o novo e os benefícios e avanços que ele pode nos proporcionar. Seguimos na certeza de que ainda podemos ir muito além. A gente pensou aqui, terminou aqui? Não, o mar é tão grande, vamos até lá. Quando a gente não chega lá ao topo do mar, a gente vai mais para lá. E vamos engrandecendo o judiciário potiguar, como o pessoal do CNJ diz. O TJ Potiguar é exemplo de tudo. A ministra Carmen Lúcia disse isso várias vezes. Nós estamos pau a pau, assim, homens e mulheres. E ela, a governadora, pediu para dizer que a ministra lá disse elogios 1000 para o Tribunal de Justiça, porque nós pensamos além daquilo que está na norma jurídica. Gente, eu conheci pessoas ainda, juízes, que chegavam eu acho que aqui não tem nenhum desses, pela sanidade, foi antigamente, que não ia lá no prefeito, em relacionamento com a prefeitura, com o executivo, com o legislativo, com as outras instituições. Eu era evangélica e ia atrás do... Rapaz, pelo amor de Deus, eu trazia todo esse povo para dentro do judiciário, lá em Ceará-Mirim. Eu fiz tudo aquilo que uma sociedade pedia para eu fazer. Era juntamente, fui eu, Maria Zeneide? Não, absolutamente. Era todo aquele povo que pegava aqueles projetos e dizia, vamos melhorar, vamos melhorar. E assim seguimos na certeza de que ainda podemos ir muito além, pois, da conduta de cada um depende o destino de todos. Vocês imaginem, uma vez eu cheguei na Justiça Federal, tinha uma senhorzinha assim, e atrás de entrar. Ela não tinha coragem de entrar. Você imagina aqui nós,
nesse belíssimo, né, prédio, numa sociedade que é a maioria pobre, é humilde. Por isso que o presidente e a sua equipe disse, vamos mostrar ao tribunal, para todos aqui, que o nosso Justiça Escola está trabalhando as nossas escolas do bairro de Nazaré. Porque se eles não fizerem isso, eles não vão para canto nenhum. Vamos levar palestras, conversas, aquelas que a direção pede para a gente fazer. E aí, gestão é o que você faz efetivamente. E aí a gente faz uma reflexão, faça uma reflexão. Meu Deus, eu vou ser morta. Jussier, querido, cadê você? Dentre esses projetos sociais está a Casa de Justiça e Cidadania, comandada por Jussier. Sabe o que é? Emoção, viu? E o coração está blá, blá, blá. É um baita projeto que foi trazido pelo ministro Gilmar Mendes. E naquela época da MEF, que hoje está com um deles, e vai estar com o Felipe Salomão. Foi quem a gente ficou procurando a casa onde instalar a justiça. E a governadora Vilma disse, para que tanta aflição, minha amiga? Vamos colocar lá na estação. E assim foi feito. E aí a gente recebe com dignidade advogados do Ministério Público, tem a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho. Saímos de lá agora, vamos para o Varela Bar, que estamos organizando ainda a Justiça do Trabalho. Mas é um trabalho fantástico. Eu não sei onde é que você está, levanta a mão. Ah, my God, está ali atrás. Então, efetivamente, não apenas o que espera seja feito. Tenha a criatividade da sua comarca. Preste atenção ao pessoal que trabalha com você. A Mauri, no Comitê de Valorização da Mulher no Judiciário, nós passamos, e esse exemplo é daqui, e aí Andréa e Fran e todos que estavam lá, inclusive Judite, viu que aquela terceirizada queria o quê? Ela disse lá, textualmente, publicamente a todas nós, eu queria, naquele dia, que alguém me desse um bom dia e me desse um abraço. Rapaz, será que eu entro na minha sala e me tranco naqueles processos e não dou um bom dia a ninguém? Reflita. E eu sou horrorosa, eu fico, olha esses meninos aqui e outros que estão ali. Mas eu fico, ei, você fez isso, e aquilo outro, e pobre. Não tenho esperado por nada, não tenho. Porque, apesar do que foi feito até então, não temos tempo. Lembram que fez o vitaliciamento nosso, hein, Andário? Lembra da música que a gente cantou naquele dia? Não temos tempo a perder para fazer o que ainda é preciso. E haja coisa para fazer. O Poder Judiciário Potiguar tem sido construído com o suor de cada um dos presentes nesse auditório. A todos vocês, o meu muito obrigado, do fundo do meu coração. E a todos, a criatividade do nosso presidente, de ter, com a sua equipe, formatado esse momento ímpar no judiciário brasileiro. Não existe nenhum. Se existirem, me digam, pelo amor de Deus, mas eu procurei e não tenho. Que tenho essa preocupação de você, por exemplo, eu vou chamar Fátima, porque Fátima, ela não vai... Fátima, vai lá em Gerânio. Não, eu pedi, como é que eu peço? Mas que Gerânio? Chegou a Gerânio, sim. E o retorno de Gerânio, você tem? Vamos cobrar, vamos fazer nossos pedidos e vamos ficar atrás. Convido-os a experimentarem suas ideias e tirarem do papel dos seus velhos projetos e a não esperarem pelos sonhos. Eles estão realizados. Hoje a gente está sonhando. A Mauri, que sonho, que lindo, Cornélio e Amilcar. Vamos começar a alumiá-los agora, nesse momento.